E aí, segundão, vamos mais uma aula de história? Semana do dia 14 de agosto. Vamos falar de uma coisa que a gente vem abordando e que é muito interessante, né? Que é falar sobre o capitalismo, olha só, sobre o poder, para que vocês entendam melhor essa nova abordagem em história, que poucas pessoas acham que não existe, né? Mas em história a gente só não fala só do passado, a gente fala do presente, né? E a história você tem uma visão do presente já mostrando o futuro. Mostrando o futuro por quê? Porque nós já temos ideias, né, de como se domina o poder em vários países, né? Obviamente pelo capital, onde veio lá do mercantilismo, lá daquela parte da Idade Média, né? Dos burgueses, dos burgos, do sistema feudal, né? Que era o sistema de estratos dentro de uma sociedade, e veio passando desde o século XIII, XIV, XV, e no século XVIII foi uma nova modalidade com a Revolução Industrial dos ingleses, depois mais adiante dos alemães e mais adiante dos japoneses, e hoje na atualidade dessa Revolução Industrial Chinesa, né? Essa mudança de comportamento dos chineses que se dizem comunistas, né? E a gente vem conhecendo pelo mundo afora essa ganância pelo poder, que é até então, algumas pessoas dizem, aqueles que são socialistas, que são exploração do indivíduo, do capital sobre o indivíduo. Quem tem poder explora aqueles que não têm. Mas o que seria de não ter capital, né? Se você não tem trabalho, você não tem capital. Se você não tem capital, você não paga conta, você não vive, você não come, você não se veste, você não compra, não gera lucro. Então essas coisas são muito complicadas. Por quê? Porque você tem suas necessidades. Dentro de uma casa você tem várias necessidades. Hoje, dentro de uma casa, algumas pessoas não vivem mais sem um micro-ondas, não vivem sem uma geladeira, não vivem sem um fogão, que são coisas fundamentais hoje para se viver mais ou menos dentro de uma casa. Até que não tem um micro-ondas, mas que tem que ter pelo menos um fogão a gás e uma geladeira para poder conservar os produtos. Sem eles a gente não vive, né? É um bem de extrema necessidade dentro de uma casa. Você pode ficar com a TV escangalhada, mas hoje os celulares têm TVs, né? Então você com o celular você consegue ver um programinha, alguma coisinha, no computador também. Mas se não houvesse computador, não existisse o celular, você também não iria ver. Então a tecnologia é fundamental, né? Esse progresso técnico-científico foi fantástico. Mas com isso se criou algumas brechas para o poder, né, manipulador, que é o poder que manipula as coisas para se ganhar dinheiro. A gente conversou em aulas passadas, até na outra disciplina, né, de sociologia, sobre isso, né? Eu dei uma temáticazinha para vocês que vocês entendessem esse comportamento de mercado. É um comportamento desigual, mas é um mal necessário. Por quê? Porque se não houver a tecnologia, você tem menos conhecimento do que você tem hoje em dia. Porque lá no passado, alguns anos atrás, antes desse capitalismo ferrenho, né, após a terceira revolução industrial, que foi a revolução tecnológica, que nós começamos a ter acesso às coisas. Então hoje eu vou falar de trust, tá? Que é uma estrutura empresarial em que várias empresas que já detêm a maior parte de um mercado
se ajustam ou se fundem para assegurar o controle, estabelecendo preços altos para obter maior margem de lucro. Apesar de proibida, essa manobra existe em vários países. O que a gente fala de várias empresas que já detêm a maior parte do mercado. Eu vou dar como exemplo para vocês o seguinte: há uns anos atrás existia a Cadore, existia a Sadia, existia a Perdigão, existia umas outras marcas que concorriam no mercado. O frango de uma era, suponhamos, R$10, a da outra era R$9 e uma outra era R$8. Então você tem dentro de uma indústria, você tem uma estrutura operacional, de máquinas, de homem, de pessoas profissionais que ganham salários diferentes. E o que aconteceu há alguns anos atrás? Quem detinha o maior poder sobre mercadorias que eram fabricadas dentro de uma indústria era a Sadia, que tem até hoje. E a Sadia tinha o poder econômico, financeiro, empresarial, uma estrutura maior do que as outras. E as outras estavam cada vez mais perdendo mercado. Perdendo o mercado porque a Sadia ela tinha o poder de negociar melhor prazos para os grandes atacadistas, os supermercados. E as outras não tinham tanto poder porque não tinham o poder financeiro que ela tinha. E as outras não conseguiam chegar ao patamar dela de valores. O que acontece? Essa grande empresa, ela consegue, ela se define como um grupo, eles se juntam, eles se unem, eles continuam fabricando o mesmo produto e se unem para que possam ganhar uma fatia maior do mercado nacional ou internacional. Elas vão continuar produzindo o frango, sendo que existe uma que administra e as outras fabricam para ela, para que ela possa jogar no outro mercado com maior flexibilidade. Então, uma trust, ela supre as necessidades não só do Brasil, que é a nível nacional, como de alguns mercados no exterior, fazendo esse tipo de coisa, porque ela mesma não tem o poder de produzir tanto, né, para o mercado exterior. Então ela leva a marca dela e essas produzem junto com ela, colocando a logo dela. Então todo mundo ganha uma certa fatia do mercado. Aí eu vou ler para você como funciona. Pode-se dizer que um trust, empresas ou grupos se juntam formalmente ou informalmente sob uma mesma orientação, ou seja, tem um orientador que administra isso. Isso é feito para somar forças e suprimir a concorrência de um ou mais segmentos da economia. Ou seja, eles tentam ganhar um outro mercado, né? E tentam suprir esse mercado, fazendo com que outros fornecedores não consigam chegar ao patamar de valores dela. Logo, o trust concentra várias unidades de uma mesma estrutura, formando assim uma grande estrutura de poder.
Tal poder passa a ter condições de pressionar o mercado com o objetivo de controlá-lo. Dessa forma, assim como os cartéis, os dupes, os monopólios, o oligopólio, entre outros, o trust é considerado uma prática anticoncorrencial. Mas isso todo mundo sabe que existe, mas fazem vista grossa, porque o PIB, que é o Produto Interno Bruto de um país, ele precisa estar igualado com o de outros países. Países trocam mercadorias. Então o Brasil vai para a China vendendo frango para a China e a China volta para o Brasil trazendo produtos de tecnologia. Então, quando você vende bilhões para a China vende bilhões para vocês, para a gente. Ou seja, essa é uma equalização, tá? É uma equalização de mercado. O trust horizontal consiste no controle sequencial de toda a cadeia de produção de um bem ou serviço. Existe uma sequência, tá? Então, como eu falei, a pessoa produz frango. Então, são várias empresas que produzem o frango. Desde do ovo até o pinto, até o frango para corte, elas produzem e dão mais quantidade para essa grande empresa que gere esse poder de capital. Ela vende não sei quantas mil toneladas para o exterior, mas dessa tonelada ela não tem como produzir, ela pega as outras, produzem junto, entram no mercado e fatiam valores entre toneladas. Eu vendi 10 mil toneladas, o outro 8 mil, o outro 10 mil, o outro não sei quantas mil. Quais são os valores? O teu valor é esse, o meu valor é esse, vão te pagando. Ou seja, todo mundo ganha. É uma prática que não é legal, mas acontece diariamente. O grupo de empresa passa a dominar todas as etapas produtivas, isto é, desde a extração da matéria-prima até a finalização e a comercialização do produto. Isso é o horizontal, tá? Empresas participantes de um trust vertical pode ser de diversos ramos diferentes, mas desde que participe do processo de fabricação de um mesmo bem ou serviço. O que é um trust vertical? Aquele produtor de frango, ele precisa também da bandeja, ele precisa também do invólucro da bandeja, ele precisa da caixa de papelão, ele precisa do armazenamento de frigorífico, ele precisa do transporte, ele precisa do avião ou do navio para levar a carga para outro continente, para outro país. Ou seja, é a fabricação do mesmo bem e serviço, tá? De ramos diferentes. Então, a verticalização é essa e a trust horizontal é o segmento de todo a cadeia, desde o ovo até o pinto, até o frango, até o corte, até levar para a bandeja, até levar para o invólucro, para a caixa, para o transporte do caminhão para o navio ou para o avião. Por exemplo, eu dei do frango, mas eu vou dar um outro exemplo. No setor de suco de laranja, existem várias etapas de produção. Ela vai desde a plantação da laranja, a colheita, a extração do suco, tá? O beneficiamento
o engarrafamento, a distribuição e a comercialização do produto. Isso é a verticalização do trust, ok? Então você precisa de várias empresas. Nesse caso, um trust nesse setor envolverá empresas que desempenham cada uma dessas atividades, ok? Na próxima semana a gente vai falar mais um pouco do trust horizontal. Gente, obrigado e fique com Deus, tá bom? Beijo no coração, eu já retorno com vocês para mostrar esse textinho aqui que eu coloquei para vocês. Até daqui a pouco. Vamos lá. Gente, fique com Deus. Até a próxima.